Olá, como mais uma aplicação do conceito de derivadas, vamos analisar como nós podemos trabalhar com derivadas no contexto de curvas no espaço. Em particular, vamos introduzir a ideia de triedro de Frenet-Serré, que é um campo interessante da análise de curvas no espaço, relacionado com a geometria diferencial. Então vamos lá, vamos caracterizar os elementos mais importantes dessa caracterização das curvas no espaço. Nós vamos começar então apresentando o que seriam essas curvas no espaço e como elas podem ser estudadas. Então vejam, nós estamos pensando, quando nós falamos de curva no espaço, em vetores que dependem de um único parâmetro. Então, como eles dependem de um único parâmetro, significa que na verdade você tem todas as componentes associadas a esse parâmetro. Significa que para qualquer valor de t, que é o nosso parâmetro, tá? O parâmetro aqui evidentemente é o t, né? Para cada valor do parâmetro, nós temos uma tríade x, y, z que representa um ponto. Isso significa que à medida que o t vai variando, esse ponto vai percorrendo uma linha que seria a nossa curva no espaço, tá certo? Então, o nosso vetor é o r de t, que tem essas componentes, todas elas dependendo de uma única variável. Um caso típico de uma curva, nós apresentamos aqui ao lado. Nós podemos agora entender esse vetor r como sendo um vetor que vai percorrer essa curva apontando para os seus pontos, ou seja, aqui é o comportamento do nosso vetor nos vários instantes de tempo, né? Nós podemos aqui repetir para que vocês possam ver novamente. Nós temos aqui o vetor em cada instante de tempo percorrendo a curva. Bom, com essa caracterização inicial, nós podemos passar para uma definição mais específica e matemática, que é a do vetor tangente. Então, como é que nós faríamos então essa especificação? Ora, se eu tenho o nosso R, aqui eu apresento na verdade uma curva no espaço, uma hélice, né? E quando eu me refiro ao vetor tangente, eu estou pensando nesse vetor aqui. O que eu quero obter, que vai ser obtido mais adiante, na verdade é um triedro, que eu chamei aqui de triedro de Frenet-Serré, que tem um vetor tangente, um vetor normal e o que nós vamos chamar de vetor binormal. Mas isso vai ser obtido com o tempo. Vamos pensar primeiro em como obter o vetor tangente. Então, nós temos aqui uma simulação de uma curva e nós podemos perceber que nós podemos percorrer essa curva fazendo, se aqui é um R no instante t, este aqui é um R no instante t mais ΔT, evidentemente que eu faria esse ΔT tender para zero. Esses dois vetores estariam infinitesimalmente próximos e eles estariam então cobrindo a curva de maneira perfeita, certo? Esse valor aqui nada mais é que o nosso dr, ou se vocês preferirem, o dr dt, pensando em comprimento, então seria esse módulo aqui multiplicado por dt. Ok? Então este comprimento aqui é o nosso comprimento de arco nesse intervalinho aqui que eu estou pressupondo ser infinitesimal. O que eu quero dizer é isso aqui, né? Então, um comprimento de arco que seria toda uma medida já finita, que seria essa aqui que eu estou apresentando, seria um S, que seria a soma desses elementos aqui para vários valores de t, né? 0, 1, 2, etc. Então, daqui eu posso tirar essa relação. Essa relação aqui, ela já me permitiria fazer isso, né? Essa aqui é uma variação infinitesimal. Então, com isso, eu tiraria que o ds dt é o módulo dessa variação do r, tá? Para que isso aqui seja um comprimento, cada um desses intervalos aqui seja um comprimento. Então, por isso que é o módulo. Ok, mas então vejam, eu posso usar a regra da cadeia e fazer que o dr dt
eu posso agora colocar o ds/dt aqui para dentro. Ele vem invertido, né? dt/ds. Isso aqui nada mais é que o dr/ds, né? Usando a regra da cadeia daqui para cá. E como eu passei daqui para cá, né? Eu fiz essa passagem daqui para cá, o que ficou do outro lado foi o número 1. Então eu sei que o dr/ds é igual o módulo dele é igual a 1. Isso é muito importante, porque significa que parametrizações da minha curva, não pelo t, que é um parâmetro qualquer, mas pelo comprimento de arco, elas vão simplificar consideravelmente os nossos cálculos, tá? Isso é muito importante. Então, com isso daqui, e uma outra coisa importante é que dr/ds, evidentemente no caso infinitesimal, nada mais é que o vetor tangente à curva no ponto considerado, tá certo? Então, uma primeira caracterização, que é do vetor tangente, que é esse vetor que aqui está, é simplesmente a derivada do r parametrizado com relação ao comprimento de arco, com relação à variação do comprimento de arco. Eu agora quero obter o vetor normal. Eu vou usar para obter o vetor normal o fato de que esse vetor que aqui está, ele é unitário. Então, eu quero, na verdade, que todos esses vetores que formam o triângulo de Freyre sejam unitários. Então, o que eu faço? Agora, com essa informação que aqui está, eu venho e tento obter o vetor normal. Então, eu já sei isso daqui, né? Foi o que eu acabei de obter no slide anterior, então isso aqui é conhecido. E eu sei que o vetor tangente com relação ao comprimento de arco, ele é unitário. Então eu posso derivar essa expressão que aqui está. Quando eu derivo isso aqui, vai ficar pela regra do produto dt ds vezes t, mais t ds dt. dt ds, perdão. O produto escalar, ele é comutativo. Então isso aqui fica nada mais, nada menos que 2 vezes t dt ds. Só que do outro lado, o que nós tínhamos é um número, então a derivada dá zero. Então eu sei que o vetor tangente é perpendicular à sua variação. Ou seja, eu cheguei ao resultado de que o vetor tangente é perpendicular à sua variação. Então eu posso pensar nesse vetor aqui como caracterizando o meu segundo vetor importante, que eu vou chamar de vetor normal. E aí eu posso então escrever esse vetor normal a partir de uma constante, de uma função. Na verdade, esse ρ pode depender do s, no ponto, né? Vezes a variação do t com relação a s. Ou seja, eu sei que esse cara aqui ele é normal ao t, então eu sei que o meu n tem que ser proporcional. Então esse ρ é uma constante de proporcionalidade ao t, ao dt ds. Então, essa constante ela tem um nome chamado raio de curvatura. Eu posso inverter essa relação aqui e escrever que o dt ds é simplesmente um k vezes o n. O k, evidentemente, é 1 sobre ρ, né? Então, o k, que é um kappa, na verdade, é igual a 1 sobre ρ. Esse kappa ele é chamado de curvatura da curva, ok? Então, finalmente, falta obter o terceiro vetor, que formaria o triedro de Freyre, e é o que a gente chama de vetor binormal. Então, eu já tenho esse resultado já foi o resultado que foi obtido anteriormente. Eu tenho esse outro resultado, que aqui está. Ambos os vetores são unitários, tá? Todos esses vetores são unitários na parametrização pelo comprimento de arco. Então eu posso definir o B de uma forma muito simples, trivial mesmo. O B é simplesmente o produto vetorial do t vezes n, de tal forma que eles se constituam num triedro destrógero, né?
Ou seja, aqui tem o T, aqui tem o N e aqui tem o B. Se o B for definido dessa maneira, tudo 90 graus, certo? Então assim eu constituo então o triedro de Frenet-Serré. Notem que, como foi representado inicialmente, o triedro de Frenet-Serré ele não é fixo. À medida que você tem uma curva no espaço, em cada ponto do espaço, você tem associado a este ponto um triedro de Frenet-Serré. Aqui seria a tangente, seria um anormal e aqui seria binormal. Certo? Então ele é um sistema, ele funciona como um sistema de coordenadas local para o seu problema. E isso justifica, inclusive, o fato dele ser definido a partir de derivadas, né? Que a gente sabe que tem caráter local. Bom, era isso que eu queria dizer para essa primeira aula sobre Frenet-Serré. É uma introdução para que vocês conheçam os vetores que formam esse triedro. Na próxima aula nós vamos apresentar alguns resultados sobre esses vetores, né? Vetores fundamentais do triedro de Frenet-Serré. Então eu agradeço aí a assistência de vocês e muito obrigado por assistir.